Entre Mentes 2022, mais uma vez, mais uma palestra com vocês. Agora, o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, preparem aí as suas perguntas. Estaremos recebendo nesse momento Marcos Leão, ele que vai trazer novas propostas aqui para nós no campo da mediunidade, vai falar também do trabalho que ele desenvolve junto aos Guardiões da Humanidade, equipe fundada por Robson Pinheiro. E olha, esse é um trabalho importantíssimo que eles vêm desenvolvendo, e Marcão já tem aí mil anos com reuniões, sessão mediúnica e muito mais. É um grande trabalhador ativo que dispensa comentários. A todos uma excelente palestra. Recebam com aplauso e carinho Marcos Leão. Só vou pedir para você também direcionar para ali para falar com a nossa galerinha do Zoom, tá bom? Tá bom. Bom dia, gente. Tudo bem aí? Boa tarde. Não, eu vou explicar. Cadê Aguinaldo, aquele semeador de discórdia? Bom, vou me explicar, ou me explicarei, o motivo de eu ter chegado aqui agora, tá bom? É algo totalmente plausível. Estava eu no meu hotel, né? Meu hotel não, onde eu estou hospedado. Lá, sei lá. Entre vibrações e orações, eu estou hospedado no 13º andar. Quando de repente eu começo a ouvir um barulho assim, tum, 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 tum. Falei, gente, o que significa isso? E olhei assim pela janela. Como é que esse povo faz uma festa sem me convidar? Isso não tá certo. Coloquei um shortinho, porque eu ainda posso colocar um shortinho. Coloquei uma camiseta, mamãe, tô forte. Pus um tênis e desci para a avenida. E me acabei no meio de chapéu de palha, de fita, de boi. Marcão estava no Arraial do Pavulagem. É. Comprei daquele chapéu, que eu não sei o que eu vou fazer com ele lá em Minas, mas levei. Quando eu vi, eu estava chegando lá no Ver o Peso. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa agora à tarde. Mas pode esperar um pouquinho, pode esperar um pouquinho. E me acabei no meio daquele povo, gente. Eu nunca pulei, nunca gritei tanto na minha vida. Quando eu vi que agora realmente eu tenho que voltar, né? Aí subi a Avenida Rio Branco, Presidente Vargas, Subi ali, acabadaço, suado, amassado, com aquele, faltando fita no meu chapéu. Enfim, tomei banho, fiz as minhas preces. E quando as meninas, o pessoal foi me buscar, estava eu com esse ar sereno, entendeu? Sublime, né? Por isso, Aguinaldo, se você está por aí, porque está, é por isso que eu cheguei atrasado, porque eu estava me acabando nessa festa, que é muito legal. Gente, que festa linda! Nossa Senhora! E nisso eu comprei cheirinho do Pará, não sei o que do Pará, comprei uns sapinhos assim, que eu não sei para quê, mas tem uma lenda, né? Enfim. Só sei que eu vou com excesso de bagagem e minha mala vai ficar cheirando, eles vão querer saber o que é. Mesmo porque eu não vou direto para Belo Horizonte, eu vou para Manaus ainda e São Paulo. Pois bem, era isso, foi isso que aconteceu, tá? Olha, nós vamos bater um papo bem legal. Antes, quero cumprimentar aí o pessoal da internet, as pessoas que estão assistindo esse evento no conforto dos seus lares, né? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Na casa de vocês é legal, mas aqui é muito mais. Então, da próxima vez, vocês se organizem e venham participar conosco dessa grande festa, tá? O nosso bate-papo de hoje vai ter 2 momentos. Vai ter um momento em que eu vou falar igual pobre na chuva. Agora não pode falar essas coisas mais não, né? Não é politicamente correto, né? Pobre na chuva. Então, vamos falar melhor. Eu vou falar com pessoas em fragilidade social que estão desprovidas de um teto durante a chuva. Melhorou? E
Num outro momento, eu vou convidar vocês a participar comigo de uma experiência que geralmente a gente chama de visualizações criativas, que tem como proposta trazer um pouquinho mais de entendimento e fortalecer algumas possibilidades novas que nós vamos apresentar para vocês e derrubar definitivamente muitas crenças limitantes que a gente tem com relação à espiritualidade, os espíritos e as ambiências espirituais nas quais algumas das vezes a gente tem condição de ir e raramente muitos de nós o faz, tá bom? Então, meu tema são novas propostas para tratar os processos obsessivos, né? E por que novas? Porque nós estamos vivendo, como já foi ressaltado aqui, uma enormidade de vezes, uma circunstância nova, inédita, no que diz respeito ao nosso planeta. E é óbvio em que as nossas atividades mediúnicas, também essas questões se fazem presentes. E tem muitas instituições espíritas, grupos espíritas, que não estão sabendo lidar com essas questões, e não é nem porque não tem elementos para isso, que tem aos montes, mas não estão com a disponibilidade de dar um passinho à frente e poder entender a dinâmica que existe entre as nossas realidades e as realidades do mundo espiritual. Eu sou coordenador de uma reunião na casa de evocação, na Clínica Holística Joseph Kleber. E durante muito tempo também eu fui coordenador das atividades de aprimoramento mediúnico. Então, eu sempre falei para os meus alunos, e sempre falo para os meus alunos de hoje, que vocês não estão numa sala para desenvolver mediunidade. A gente não desenvolve mediunidade, né? A mediunidade é uma faculdade, mas a gente educa o médium. A gente traz para o médium elementos com os quais ele vai tendo maior familiaridade com a sua característica mediúnica, e uma vez que ele dá dinâmica a isso, a própria faculdade em si vai se adequando àquelas vertentes novas que ele vai abrindo rotineiramente. Então, não temos como desenvolver uma mediunidade, mas nós temos como promover o despertamento do sensitivo, do médium, educando o médium nas várias possibilidades que essa educação nos propõe. E uma vez que isso acontece, então ele vai se adequando àquela característica da sua mediunidade em si. E vai estruturando esse movimento de conformidade aos conteúdos que ele vai absorvendo. Porém, essas questões, elas se modificaram muito. Nós que lidamos, e vocês talvez também façam parte de grupos mediúnicos, já devem ter verificado os impasses que nós estamos vivendo, não só com as apresentações mediúnicas dos chamados médiuns, mas também com uma estrutura um tanto quanto mais desafiadora das inteligências que têm manifestado em nossas reuniões. Elas não obedecem mais àquele critério do qual, por exemplo, flui da escola que eu participei. Há muito mais elementos que a gente precisa trabalhar. E é isso que nós vamos discutir hoje. A inserção, por exemplo, da hipnose nos processos dentro das nossas reuniões de evocação, ou de apometria, ou de desobsessão. O uso da PNL, o uso de outras ferramentas terapêuticas que possam ajudar não somente o espírito desencarnado, mas os consulentes que chegam vitimados desses processos obsessivos que hoje vão muito além daquela proposta apresentada por Allan Kardec. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A gente tem hoje um universo de possibilidades reais de intervenção dos espíritos, que vão desde pequenos elementos utilizando a nanotecnologia, como persuasão advinda através de hipnose constante. Ah, Marcão, mas isso é tão novo assim? Não é, não. Já ouviram falar de Chico Xavier? Ele tem um livro que se chama Libertação, né? Em que nós vamos encontrar a Margarida. A Margarida sofre um processo obsessivo pelos asseclas do dragão Gregório. Quando eles chegam à cidade de Gregório, né, André Luiz e todo mundo, para estudar aquele processo,
Eles veem ali que a Margarida, além de uma ação incisiva, sofre uma constante intervenção hipnótica de um espírito especializado nesse processo, engendrando nela, inclusive, ideias de suicídio e autoextermínio. E o processo da Margaridinha ia além, porque as influências que esses espíritos elaboraram como um plano muito bem elaborado, chegava às raias dos seus próprios médicos, psiquiatras, neurocirurgiões, para que eles pudessem dar diagnósticos equivocados, para que aquele processo aumentasse ainda mais o seu prejuízo de comportamento, afetando tecidos e órgãos físicos por uma cirurgia indevida e desqualificada. Então, não são assuntos novos, mas é porque nós, a maioria dos espíritas, nos deixamos perder por uma coisa que eu vou ressaltar aqui, que é o pieguismo, né? Uma caridade excessiva, desassociada de inteligência, de dinâmica. E isso tudo criou algo que é muito ruim para a maioria de nós. Uma dependência dos espíritos quase que exclusiva. Entendendo que os espíritos não querem isso, eles querem parceiros. Eles querem pessoas que possam resolver as coisas a partir das propostas que lhes são apresentadas. E consultados, sim, quando a nossa capacidade, quando nós não tivermos capacidade para resolver o que está sendo proposto. Mas tem gente que pergunta tudo aos espíritos. Tem equipe mediúnica que não faz nada sem perguntar aos espíritos. E não é assim. Nós temos autonomia, e a autonomia ela é nos apresentada em todas as atividades mediúnicas que a gente participa e as histórias de encarnados e desencarnados, que nos dão a possibilidade de elaborar o nosso raciocínio e achar possibilidades reais de tratativa, tanto para um como para outro, e fazer o grupo crescer. Lembra aquela brincadeira que eu fiz ontem É isso, né? Crachá. Então vamos lá, por favor. Para que não guardemos maiores ilusões, tá? Vou trazer algumas coisinhas assim para vocês aqui. Pode ir, por favor, senhor Bruno. Pode ir. Essa parte é mediúnica, vocês viram? Só quem tem evidência. A natureza do plano astral, da paisagem extrafísica, é apenas a exteriorização do nosso mundo interno, tá? E eu vou acrescentar ali, e não é só isso não. O que a gente está vendo ali fora também é uma exteriorização do que nós trazemos aqui. O mundo extrafísico, as dimensões menos felizes, na sua apresentação, na sua modelagem, ela é fruto dessa estruturação mal resolvida que a gente tem dentro de nós. Alguns de nós negam que isso exista. E vive de uma maneira totalmente utópica, entendendo-se apenas luz, e luz com a capacidade de fazer as coisas caminharem de conformidade à luz que ele tem. Uma vez eu conheci uma pessoa, e ela falava comigo assim, que ela não tem tristeza, que ela é sempre feliz. Eu já comecei a me afastar dela assim, porque não, você não é normal. Ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Tem que haver alguma coisa. Não, para mim está tudo bem. Se chove, está bem. Se faz sol, faz bem. E eu me afastando dela, porque é uma pessoa perigosa. Só pode. Né? Eu falei, minha filha, eu vou falar uma coisa para você. Você faz tudo, menos viver. Porque não tem condição alguém ter essa característica, né? Tá sempre rindo. E não tem. Nós temos altos e baixos. Então, a dimensão extrafísica, não tenham ilusão, é o exterior de cada um de nós. As questões inquietantes que nós trazemos dentro da nossa alma, os nossos conflitos, as nossas distorções, a nossa maneira de ver e lidar o mundo e aquela nossa incapacidade, ou pelo menos a crença de que nós não somos capazes de resolver essas questões, é que fortalecem os reinos das trevas, ou os umbrais, ou seja lá o nome que você queira dar. Então, quando a gente tenta trabalhar com essas questões, entendamos que indiretamente nós estamos lidando com as nossas questões mal resolvidas, tá? Se você evita conhecer-se, não há como prosseguir nessa jornada. É um sepulcro caiado.
E o legal desse processo é que quando você adentra uma sala de atividades mediúnicas, entenda, você está adentrando uma espécie de um portal, onde você, realmente você, vai ser exposto, não só para os dirigentes desencarnados que ali estão, mas para toda a coletividade de espíritos que a gente diz que vai tratar. Porque uma coisa é essa percepção. A gente fala assim, espírito inferior, tá? Espírito inferior não é burro, não, gente. Ele é inferior nas concepções de relação de vida que ele tem, iguais à nossa, ou mais abaixo do que a nossa. Mas existem grandes inteligências nessas regiões de sofrimento. E se comprazem nesse tipo de comportamento. E sabem exatamente o que fazer. E para todos esses seres, não há condição da gente se passar por aquilo que nós não somos. Não existe essa possibilidade. Porque o que vai estar apresentando ali para eles não é a nossa estruturação fisiológica, o corpo físico, mas é a nossa realidade energética, os nossos fluidos. Então, por mais que eu fale bonito, manso, que eu tenha frases chavões de evangelho, de profunda filosofia, ele vai olhar para você e falar assim, aqui, quem é que você está tentando enganar, filho? Teve uma vez, numa reunião que eu trabalhava numa outra casa espírita, bem antes de fundar a Sociedade Espírita Veruda Batista, e a gente, então, estávamos lá, era um misto muito legal. Era reunião de desobsessão ainda, e, ao mesmo tempo, 3 médiuns se desdobravam para ir à casa dos consulentes. Essas 3 pessoas eram Robson, Neuza e eu. E à mesa ficavam os médiuns de psicofonia, o dirigente, aquela coisa toda. Pois bem, chegou uma noite, manifestou-se um espírito diferente daqueles que a gente conhecia, fazendo estardalhaço e gritando, seja lá o que for. E ficou lá parado. E aí o dirigente, que era o meu amigo Elias, uma figura, virou assim, pois não, meu irmão, pode falar. Ele falou, ainda bem, nunca vi ser convidado a uma casa e ficar esperando que a gente pudesse se expressar. E começou a falar. E aí o dirigente veio com essas frasezinhas decoradas. Meu irmão, não se comporte dessa maneira, que não sei o quê, papapá e papapá. Aí ele virou aqui. Se a gente for conversar com essa hipocrisia toda, é melhor a gente parar. Eu sei que eu tenho tempo, mas meu tempo é precioso. Vamos conversar sério? O que vocês querem? Aí eu disse, eu queria que você perdoasse, que você não sei o quê. Essa cantinela que a gente ouve. Aí ele, de novo, espera um pouquinho. Você não é assim. Aliás, nenhum de vocês é assim. E fez um sinal, bateu palma assim, ó. Como se ele chamasse alguma outra pessoa e falou assim, por favor, traz a ficha dessas pessoas aqui. Eu falei, nu, ferrou. Agora, Senhor, intervenha. Aí fez o sinal, o médium fez o sinal. Tuf, fulano de tal, casado com fulano de tal. Ontem você fez isso. Assim. Desce dessa forma. Tuf, fulano de tal. Oh, roubando a empresa. Nananana. Fulano de tal. Nisso o dirigente disse, pode parar, meu irmão. Pode parar, meu irmão. E ele pegou mais um. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ainda bem que não falam a minha, gente. Graças a Deus. Lembro disso. Ele falou de 4, 3 pessoas lá na mesa, né? E aí o que acontece? O Elias era o coordenador e a Divina era a coordenadora geral. E a Divina tem uma postura muito lúcida. Ela pegou, virou e falou assim, o que para nós era medo, disse, que bom que você está verificando aqui que nós não somos pessoas perfeitas. Nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades. Mas você pode perceber que a nossa situação é bem melhor do que a sua. Porque eu entendo e vejo e sinto
que a sua constituição psicológica, emocional, a sua própria apresentação está muito sofrida. Talvez seja justamente por essa sua arrogância, por esse jeito seu de achar que é o melhor do que todo mundo, e que não é, porque você se equipara a nós ou bem mais baixo do que a gente. E aí a conversa mudou. Porque ele falou assim, ainda bem encontrei alguém que se admita cheia de defeitos. E a Divina continuou, sim, com muitos defeitos. Bem menores do que o seu, eu te garanto. Porque se você for uma pessoa inteligente, e me parece que você é só olhar para você e olhar para nós. Perceba, se você não quiser ver com os olhos do médium, você tem uma característica muito acima da nossa. Perceba os nossos fluidos. Perceba os fluidos nos quais nós estamos mergulhados. E faça uma comparação com os seus. E aí levou o espírito a pensar. E ele então começou a mudar o discurso. Mas se nós tivéssemos continuado com aquela conversa, a gente estava lá até hoje. Com ele tirando as fichas de todo mundo. Depois eu agradeci tanto a Divina. Eu falei, Divina, Deus te ama. Mas a conversa foi nesse nível. Não vou contar o resto da história, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas entenderam? Se vocês já trabalham em atividades mediúnicas, pretendem trabalhar, entendam. O processo no qual a gente vai se meter é um processo de autoterapia, em que nós vamos ter que revirar as nossas entranhas, reconhecer as nossas mazelas, perceber que nós somos pessoas a caminho de sermos melhores, mas carregamos uma enormidade de coisas que não é motivo de vergonha. Ao contrário, é a constatação de que nós somos seres humanos e pessoas passíveis de mudança num processo, como chamava Raul Seixas, de metamorfose ambulante. Então, se vocês quiserem promover um enfrentamento eficaz com os chamados espíritos das sombras, usem da verdade. Não modulem a voz para dar um pseudo-entendimento de que vocês estão sob a observância de espíritos superiores. Aquela voz chorosa, melosa, que alguns até têm, mas a grande maioria é invencionice nossa. E vão lá com a cara lavada. Teve uma vez que eu atendi um espírito, e aí ele virou para mim e falou muito semelhante a isso. E eu falei com ele, não, mas eu não sou uma pessoa boa, como você acha que eu sou. Ele falou assim, não, sou não, eu faço muita coisa. É. E se você não optar por mudar, eu certamente vou ter que usar como você. Eu falei assim, eu duvido. Duvida? O que você tem mais medo? Falei com ele. De fogo. É? Chamei 2 médiuns lá que taca fogo nele. E virei as costas. Você não é capaz de fazer? Sou. Vou te queimar até o toco. Pode atacar a gente. Mas você não vai fazer? Vou. E pedi os meninos para dar uma aquecidinha na churrasqueira. Mas você não fala em nome do Cristo? Falo. Mas o fato de eu falar em nome do Cristo não quer dizer que eu seja tão bom quanto ele. Então, vamos conversar de igual para igual agora? Sim, vamos. Tá? Sacana? Aí depois eu falei, Senhor, me desculpa, mas tinha outra alternativa. Vamos lá. Por favor, passa aí para mim. Adentrar o umbral, então, é obrigar a penetrar a nossa própria sombra, e admitirmos que temos sem culpas, tá? Por isso que eu falei, toda reunião mediúnica, de apometria, de evocação, seja lá o que for que a gente está trabalhando, é um processo de autoterapia. Todas elas. Porque nós vamos ter que confrontar as nossas verdades, as nossas certezas, as nossas melhores aquisições, as aquisições não tão legais assim, e a oportunidade para isso a gente vai ter, porque o tempo inteiro a gente vai receber personalidades diferentes, com propostas diferentes e conteúdos totalmente diversificados. Uma excelente oficina. Vamos lá, por favor. Vamos. Para a nossa conversa, eu vou usar então o livro Legião. O livro Legião é o primeiro livro da série O Reino das Sombras, composto de Legião, Senhores da Escuridão e Marca da Besta.
Eu lembro uma vez quando eu estava trabalhando numa feira e era o lançamento do Marca da Besta. E aí eu estava com o avental do Marca da Besta, aquela coisa, o povo só faltava sal, água benta e cruz. Aí uma moça chegou perto de mim e falou assim, nossa, mas esse livro é pesado, né? Eu falei, é pesado mesmo, tem quase 600 folhas. É muito pesado. Mas como é que põe um título de Marca da Besta no livro? Reclama com Jesus, o Apocalipse está cheio, tá cheio desse nome. Ele passou para João, vai lá e reclama com ele, porque é um termo bíblico. Mas falar das sombras, temos que falar das sombras. E se vocês já leram e estudaram, porque esses 3 livros não basta apenas ler, tem que estudar. O Legião, nós já vamos para 7 anos estudando ele nos nossos cursos. 7 anos. Não é 1, nem 2, nem 3. São 7 anos estudando Legião. Não é? E se vocês perceberem, ali é o tempo inteiro as sombras recuando e os guardiões, os agentes do Cordeiro, tomando o território. É o tempo inteiro o anjo Linácio narrando episódios daqueles seres que vivem nas sombras, recuando, fugindo, atuando e fugindo, e os agentes da sombra tomando maiores terrenos e esclarecendo aquela coisa toda. Legião é um dos livros mais interessantes, eu falo com o Robson que é um livro de revelação. Se vocês trabalham em atividades mediúnicas, deve ser um livro que não for adotado pela equipe, pelo menos pelos membros, como leitura individual, para a gente entender o processo sociológico das sombras, a geografia das sombras, o perfil desses seres que vivem nas sombras, e como os agentes trabalham com umas características globalizadas, diversificadas. Aqui a gente tem medo do plural, né? A gente tem medo de diferente. A gente vai ver os espíritos lá utilizando as diferenças de uma maneira magistral. A gente vê um preto velho trabalhando do lado de um cientista. A gente vê uma mãe velha trabalhando com um guru, doutor em filosofia, e esses conteúdos se completando, né? Então eu vou usar o livro Legião num capítulo que se chama Zona de Deteriorização, que é o capítulo 2, quando eles começam a sair de Aruanda, num comboio, e começa então a descer esses níveis vibracionais com o objetivo de mapear essas regiões e trazer as informações, grande parte delas inéditas, para que a gente possa então entender esse mecanismo todo. Então vamos lá. Se não tiver aqui, o Osemir traz para vocês. O objetivo dessa jornada, desse nosso bate-papo aqui, tá? Pesquisar mais minuciosamente a respeito da realidade extrafísica. É uma excursão de reconhecimento das regiões e das formas de vida do astral. Por que eu resolvi fazer isso? Porque não há como falar sobre novas técnicas de intervenções que a gente possa fazer se a gente não tiver conhecimento dessa dinâmica, dessa realidade, de como essas coisas se modificaram. Vou dar um exemplo. O livro Memórias de um Suicida. Quem leu já, da Ivone do Amaral Pereira? Que é um livro também que quando a gente fala, pô, nossa... Ele foi escrito no finalzinho da década 20, né? Da década de 20, início da década de 30. O Vale dos Suicidas ainda existe? Quem acredita que existe? Claro que não, né, gente? Não. Se aqui é uma cópia imperfeita, lá é a pátria original. A gente modifica tudo aqui. É óbvio que aquilo que foi citado por Ivone do Amaral Pereira no final dos anos 20, início dos anos 30, é claro que aquilo não existe mais. Passou por um processo de melhoria, reurbanização, de mudanças, e de forma tão expressiva que a gente não consegue imaginar. E eu vou te dar um exemplo para comprovar a veracidade do que eu estou dizendo. Tem um capítulo no livro Memórias de um Suicida, que a Ivone cita que nas enfermarias, né, ao pé das camas, ela descreve como um retângulo de vidro, porque na época não tinha televisão e nem computador,
Ela fala, aos pés das camas tem um retângulo de vidro que reflete a imagem de pessoas que pensam nos seus entes queridos que chegaram à dimensão extrafísica pelo suicídio. E é interessante que ela até adianta ainda mais que essas telas, quando essas pessoas lembram desses entes queridos e fazem uma prece, emanam perfumes. E esse perfume acalma aqueles seres que estão deitados ali. Olha essa tecnologia, quantos anos adiante o mundo espiritual está de nós. Nós nem pensávamos em televisão naquela época. Não é? Então, se esse processo de adiantamento na pátria que é a originária já existia naquela época, dá para ainda conceber um Vale dos Suicidas, no exemplo que eu estou dando, com aquelas cavernas, com aquelas grutas, com aquela coisa mal cheirosa. É óbvio que aquilo não existe mais. É claro que foi tudo reurbanizado, modernizado, colocado ali uma instrumentalidade que possa atender aqueles espíritos que chegam a essa região, traumatizados pelo engano que cometeram. E deve ter circunstâncias que a gente nem consegue imaginar. Porque a vida é assim, é progresso. Então, se a gente mantém uma estrutura como essa, nessa brincadeira que eu fiz aqui agora, e chega um indivíduo vitimado pelo suicídio, automaticamente a nossa atuação sobre ele vai ficar um pouquinho deficiente. Porque ele não vem daquela região, daquele jeito que é descrito no livro. Porque ela já mudou. Já tem outros interesses, já tem novas equipes de terapeutas, de psicoterapeutas, já existem técnicas. Gente, tem uma cena lá no Memória do Suicida que tem uma terapia em grupo. Eles levam os suicidas para o pátio, aquele monte de suicidas, pegam um deles, colocam ele no meio do palco, que é um palco, colocam um capacete na cabeça dele e faz com que na tela apresente-se ali os últimos momentos dele na Terra. Aquela reverberação que ele tem daquele trauma repercute sobre os assistentes e numa espécie de terapia em grupo, eles conseguem quebrar os primeiros focos de enfermidade psicológica que impediam que eles pudessem ser levados aos setores específicos do Hospital Servo de Maria. Coisa que a gente começou a aplicar agora, lá pelos idos dos anos 80, por aí. Então, o mundo espiritual, ele tem a sua geografia própria, tem a sua organização própria, a sua sociedade própria, mas se modifica. Nosso lar é igual aquele nosso lar que Chico citou através das informações de André Luiz. Nunca. Já se modificou. Já se estruturou ali esquemas de governo muito melhor do que aquele que estava apresentado no livro, que teve que lutar, inclusive, como tentativa de invasão e contrabando de carne. E a governadora ainda foi impeachmentada. É claro que mudou. Está bem melhor, está mais adequado às necessidades das pessoas que lá adentram, que na maioria de nós somos, que na maioria das vezes somos nós, né? Então, se vocês não tinham essa percepção, comecem a ter. Tá? Essa fixação que a gente tem, que a coisa é assim, e vai ser assim durante 250, 600 anos, esquece. Não é. O mundo é dinâmico. Se o nosso mundo é dinâmico, o mundo espiritual, que é original, também o é, e muito mais do que a gente. Vamos lá, por favor. Considerações preliminares. A gente nem começou no nosso assunto. Nós temos uma visão distorcida do distrito, das construções, do mundo oculto e onde se situam. Ângelo Inácio fala, na hora que ele está passeando pela cidade de Aruanda, cita para a gente o seguinte: sabe o que eu achei interessante aqui na cidade de Aruanda? Aqui na Terra eu tinha o meu apartamento com o único objetivo de fazer com que eu ficasse abrigado, né? Tivesse segurança, tivesse um lar. Aqui em Aruanda é tão engraçado as casas, elas são vivas. E elas têm uma estrutura de absorção e expulsão de conteúdos maléficos em função do comportamento emocional e psicológico dos seus moradores. Ou seja, as casas são vivas. Está lá no livro Cidades e Espíritos.
E elas repercutem o estado emocional dos seus moradores. Exudam energias ruins, absorvem energias boas e devolvem para os móveis, objetos, inclusive para as criaturas, essas circunstâncias próprias dos seus moradores. E aí, sabe o que eu fiz para experimentar? Porque eu adoro experimentar. Quando o Robson sofreu lá o infarto em Madrid, e depois que ele saiu do hospital e foi para o apartamento, eu me lembrei desse capítulo. Falei, gente, vou experimentar esse negócio agora. E aí, a gente trabalhou com os passos magnéticos, que o Joseph Kleber me ensinou, e eu fui fazer, então, uma cópia daquilo que eu tinha lido no livro Cidade dos Espíritos. Ah, esse aqui, ó. Tá? Esse livro é muito legal. Cidade dos Espíritos. É o primeiro da trilogia Os Filhos da Luz. Cidade dos Espíritos, os Guardiões e também os Imortais. Aqui vocês vão conhecer uma metrópole. E não é uma colônia, é uma metrópole. Com mais de 10 milhões de espíritos. Com 18 universidades. Com teatros. Com pubs. Com shopping. Shopping center? Shopping center. Vocês vão conhecer a Consuela, que é uma espanhola fora do comum. Vocês vão conhecer uma sociedade que vive com o essencial. O Ângelo Inácio vai comprar um terno num shopping. E aí, ele junto com o Pai João de Aruanda. Quantos você quer, Ângelo? Eu quero 2. Se eu fosse você, eu comprava apenas um. Não, mas eu quero levar 2. Então lá, leva os 2. Aí foi para o hotel, que na verdade não era um hotel, era um hospital, em que as coisas eram tratadas de uma forma excepcional. Coloca os 2 terninhos lá no cabide. A filha dele chega para levá-lo para jantar. Quando ele abre o guarda-roupa, só tem um terno. Mas eu comprei 2. Aí o Pai João, aqui é a terra do essencial. Aquele segundo que você comprou, a gente devolveu para o éter. Você não precisa de 2 ternos aqui, você precisa de 1. E é interessantíssima essa relação que ela apresenta aqui, com todas essas coisas. E foi daqui que eu tirei o recurso que eu utilizei para melhorar a saúde do Robson. O que eu fiz? Já que é assim, eu transformei o quarto do Robson numa espécie de usina, num receptáculo. E aí eu construí, através da ideoplastia, que eles ensinam no livro Legião, quando o Ângelo Inácio vai numa área industrial, e ele ensina como construir objetos etéricos, condensadores de energia. Falei, bom, eu já sei, vou fazer. Aglutinei os fluidos, coloquei 4 canos em cada canto do quarto. 2 canos para retirar do quarto todo o recurso contraditório e que dificultaria o restabelecimento de Robson, e 2 que o tempo todo iriam emitir fluidos positivos para dentro daquele quarto. E os acionava através de comandos apométricos. Alfa, beta, gama, delta e épsilon. E todas as noites eu fazia isso. Transformei a cama do Robson num receptáculo, numa experiência fruto de uma viagem que nós fizemos ao Egito, e quando a gente estava lá na Esfinge, Ângelo Inácio nos explicou que aqueles receptáculos ali, que eram utilizados pelos faraós no momento do embalsamento dos seus reis, na verdade eram um grande repositor de energia dos Anunnakis. E explicou para a gente como acontecia. Eu falei, transformar a cama do Robson nesse processo. E aí, transformei a cama num receptáculo, num regenerador celular, e que pudesse recompor, inclusive, as artérias, 3 artérias coronárias afetadas pelo infarto. E eu utilizei um outro processo que Ramon Teff me ensinou, que é um processo que a gente chama de mumificação, que é um passo interessantíssimo que a gente aprende utilizando o magnetismo. Eu fiz isso todos os dias, 35 dias que a gente teve na Espanha. E vocês não imaginam a recuperação que Robson teve. Magnetizava as águas, tudo isso. Aí vocês, Marcão, você faz isso porque você é F. E eu vou falar,
É verdade. Sou mesmo. Mas vocês também são. São. Não, não basta querer só não. São. É só ter a ousadia de experimentar. O laboratório do mundo invisível está à nossa disposição, gente. Eu, durante 20 anos, e Aguinaldo vai lembrar disso, eu trabalhei na editora Casa dos Espíritos. Eu sempre bati recorde de venda de livros. Eu era esperado nas feiras, as pessoas me esperavam, os meus amigos de outros estandes, para ver o que eu ia fazer e as técnicas que eu ia usar. Nunca vendi menos do que qualquer outra editora. Pode falar qualquer uma aí, FEB, sempre vendi mais do que eles. E só os livros do Robson. Editora Sintonia? Também, mas Sintonia a gente fazia parceria, né? Isso, a Aline, a filha dele. Não era assim? E sabe o que eu fazia, gente? Não. Os livros estão lá expostos lá, não estão? Magnetizava os livros. Magnetizava. Eu quero que quando as pessoas chegarem aqui no meu espaço, elas se sintam atraídas pelos meus livros, pelas minhas capas, pelos conteúdos que aqui estão. E mantava um a um. Passava a mão sobre uns. Vou magnetizar com o meu melhor magnetismo. Essa energia vai repercutir de uma forma que vai impressionar os sentidos das pessoas. E elas vão ter a curiosidade de chegar na beirada do meu estande e vão comprar os meus livros. Não tinha erro. Não tinha erro. E por que vocês não usam? Magnetismo, usa. Mas aí já é problema seu, né? Não é dele. Mas olhe, é um laboratório. Experimentem. Está à disposição. Marcão, mas eu posso? Não só pode, deve. Conheça a técnica do magnetismo, de como usar. Vocês querem fazer uma experiência que eu faço na minha escola de mediunidade? Você lembra aquela brincadeira que a gente fazia com o algodãozinho e o feijãozinho na escola? Pois é. Pega 3 algodãozinhos daquele, com 3 sementinhas de feijão. Tum, 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 tum. Coloca eles ali. Um deles você põe a mão todos os dias. Você vai ter que anotar, tá? Eu quero que você cresça saudável, eu quero que você cresça bem, eu quero que nenhuma praga possa atrapalhar o seu crescimento. O outro você deixa crescer naturalmente. E no outro, você despeja todas as coisas mal resolvidas que você tem. E anota. Vocês vão ver, esse que vocês aplicaram, que eu acho que era isso que o Joãozinho Pé de Feijão fez, vai crescer, porque é o nosso magnetismo. Não é? Mas a gente tem uma ideia tão inoperante dessas coisas, como se elas pudessem ser feitas apenas dentro de uma sala de atividade mediúnica e no centro espírita. A gente usa magnetismo o tempo inteiro. Eu estou usando magnetismo com vocês. A minha fala está saindo com teor para impressioná-los e promover o interesse. E vocês estão devolvendo para mim. E eu vou sair daqui bem melhor do que eu entrei, porque vocês estão interessados. Isso é magnetismo, né? Então, oi. Das águas? Sim. Colocou rock and roll, colocou música clássica? Sim. Temos a ilusão de que a realidade do mundo físico é o princípio de tudo que existe. Não. O princípio de tudo que existe é o mundo espiritual. A origem de tudo está lá. Por isso, quando Aguinaldo e Mônica falaram ontem, vocês estão querendo ir para o mundo espiritual? Não vão não, porque lá o bicho está pegando muito mais do que aqui. Porque as inteligências que estão promovendo essa bagunça que atravessa a nossa irresponsabilidade, residem lá. É lá que eles moram. É lá que eles têm os núcleos. É lá que eles têm todos os elementos para que, através da influência mental, emocional, psicológica, hipnótica, promover essa desassociação que a nossa sociedade está vivendo. Então, você quer ir para lá, desdobrado, ou morrer, esquece. A sua vida vai ser muito mais complicada lá do que aqui, né?
Então, vamos lá. Feitas as considerações preliminares. Então, só para a gente... Pode passar. Trouxe uma questão do Livro dos Espíritos. Qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corporal, é a principal ordem das coisas? E os Espíritos respondem a Kardec. O mundo espírita, ou o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Se um daqueles doidões lá, o Putin, ou que seja lá o que for, apertar um botãozinho lá, bum, acabou o mundo físico. Mas o mundo espiritual continua existindo. Sem o menor problema. Vai ter uma superpopulação, porque nós vamos todo mundo para lá. E o para lá é engraçado, né? Porque não é nem lá embaixo, nem lá em cima. É uma interatividade de níveis vibracionais, não é? Então, acabou o mundo físico, a gente está com uma coisa... Ai, estão matando os animais. Tem que cuidar dessas coisas sim, porque nós estamos encarnados. Mas, caramba, esse processo é um processo de mudança, que é uma outra distorção que a gente tem. Quando a gente fala em destruição, a gente acha que é fim. Para Deus não é fim, não. Para Deus, destruição é mudança. É transformação, né? Pode deixar de existir um aspecto físico, uma representação física, mas aquela essência que habita aquela apresentação física vai sofrer uma transmutação e pode viver um tempo na erraticidade, pode ser levado a uma outra casa planetária ou pode aparecer aqui daqui a alguns anos numa outra formatação física. Então é bom que a gente entenda. Ontem eu falei e vou reforçar. A gente está falando de transição planetária, essa coisa toda, mas para que isso aconteça, nós vamos ter que morrer. Quando a gente estava chegando no Egito, passando pelo Cairo, para chegar no hotel, que era uma bolha, que eu achava tão engraçado, porque a cidade toda destruída e o hotel era um oásis. Falei, gente, que absurdo, né? Era um paraíso. E aí, pobreza para tudo quanto é lado, prédio destruído, lugar onde você falava assim, não mora ninguém, saía gente de lá de dentro. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio de transição planetária que o povo disse que 2050 está tudo regenerado? Vai ter que morrer, Marcos. Aí eu falei, mas vão ser vocês que vão matar? Não, vão ter um monte de elementos, mas o corpo físico vai ter que deixar de existir. E essa moçada vai ter que ser levada a uma circunstância de realização diferente. Não há como fazer um processo de reurbanização física e extrafísica sem o extermínio físico, sem a morte física, né? Então é bom que a gente saiba disso. Vão vir outros ceifadores, tá? Virão outros ceifadores, ondas cada vez mais desafiadoras. E é bom que a gente se prepare para que a gente viva isso com menos dores. Pessoas que a gente gosta, que estão do nosso lado. Eu vivi isso agora recentemente na iminência de perder o meu maior amigo, que é Robson. E chegou uma hora que eu falei, o que eu faço? Né? Num país estranho, numa língua estranha, eu domino muito pouco o espanhol. Mas aí quando eu fui colocando esses elementos que teoricamente na minha vida fazem presença, eu fui me tranquilizando e fui achando mecanismo, inclusive, para ser mais eficiente, utilizando, inclusive, os elementos do laboratório do mundo invisível, né? Então, vamos lá. Feito isso, zonas de deteriorização, danificação, decomposição. Então, são locais onde espíritos desajustados... Marcão? Oi. 10 minutos. 10? Nossa, não vai dar, não. Sociedade composta de indivíduos que fogem de qualquer tipo de controle e qualidade, comportamentos que se afinam com prostituição, miséria e vícios. Não é muito diferente do que a gente vive aqui, não é? Daí dá para a gente entender por que há uma ressonância tão grande com essas criaturas. Então, agora eu vou ter que correr um pouquinho, tá? E aqui um perfil emocional e psicológico dessas figuras. Tá bom? Então, falta de empatia, egocêntricos, megalomaníacos. No livro Senhores da Escuridão tem uma reunião mediúnica extrafísica, em que eles recebem um desses agentes, e quando o cara começa a falar com o facilitador, você fala assim, não, esse cara é um mentor.
Porque o nível de conhecimento que esse cara tem, só que chega um determinado momento, ele começa a deixar que aquela coisa grande, exageradamente grande com relação àquilo que ele sabia, vir para fora. E aí ele começa a misturar verdades com mentiras, né? Então são antissociais. Não adianta você querer trazer ele a regra áurea do amor, que ele vai olhar para você, o que se dane essa porcaria aí, isso. Tô querendo saber disso não, vivo muito bem sem isso. Aliás, é com isso que eu te dou trabalho, então fica na sua. Não quero saber dessa história. Não preciso disso aí, né? E esses sentimentos desassociados de não relacionamento, as sombras, a hierarquia, o poder e o medo. Tá? Quanto mais poder eu tenho e quanto mais medo eu injeto sobre as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, mais poder ele tem. Não tem diálogo. Houve contrariedade, não tem conversa. São essas criaturas que a gente está recebendo em nossas reuniões mediúnicas. E que a gente infantilmente, maturamente, acha que vai fazer alguma coisa, nos mantendo sentado em cima das questões mal resolvidas que a gente tem. Não vai funcionar. A geografia. Um solo absorvente com aderência ao corpo espiritual, montanhas, vales, luminosidade embaçada, mau cheiro, uma flora e fauna grotesca, feia. O mundo espiritual é fruto das coisas mal resolvidas que a gente tem dentro de nós. Tá? Vamos lá. Aspectos interessantes. Como é plástico, ele se amolda à vontade o pensamento, assim a semelhança do perispírito, ele pode ter aparências incrivelmente diversificadas. Por isso que uma das faculdades mediúnicas mais fáceis de apresentar engano é a vidência. Porque o perispírito de um desencarnado, se ele tem esse conhecimento, pode tomar a concepção que ele quiser. Uma ambiência que, porventura, a gente acha que esteja adentrando ao lar santificado de Bezerra de Menezes, pode ser um centro... Eu ia falar uma bobagem aqui agora. Pode ser a casa de algum sujeito que de Bezerra de Menezes não tem absolutamente nada. Aspectos e alguns exemplos de obsessões complexas. Tá bom? Porque a gente já ouviu falar de tantas, vou mostrar algumas para vocês. Então, simbiose. Às vezes chegam pessoas das nossas casas com características de simbiose. E esses processos simbióticos, eles só são possíveis em função da frequência que o indivíduo estabelece, que não é apenas do ponto de vista mental e emocional, mas principalmente comportamental. E nesse processo de simbiose, o indivíduo que chega à nossa casa, ele vai ter características como ausência de energia, abatimento físico, mental, emocional, aspecto depressivo, desleixo para consigo mesmo, lentidão de raciocínio, uma certa incapacidade de construir uma fala, um raciocínio lógico, crescente, porque ele está sendo roubado das suas energias ectoplasmáticas pelo campo áurico ou pelo dupletérico, como a gente chama. E esse processo de simbiose, o espírito que realiza isso, ele não faz isso porque ele não sabe, ele faz isso porque ele sabe e ele quer. Ele não faz isso porque eu estava enganado. Não, eu sei como agir, eu sei quais são os centros de força, os plexos, eu sei como tirar uma quantidade X, uma quantidade Y, que me dê uma nutrição não só para a minha subsistência, mas para todo o mecanismo de sociedade no qual eu estou inserido. Simbiose. Vamos lá. Parasitismo. Esse é o método mais covarde. Porque aí acontece o que o Aguinaldo falou ali. Eu não quero que você morra, porque se eu morrer, você morrer, acabou. Mas eu vou te dar elementos cada vez mais sutilizados sob o ponto de vista das sombras. E os meus mecanismos vão ficar cada vez mais interessantes, que quando você for um médico, ou mesmo uma instituição espírita e espiritualista, eles não vão ter como identificar de uma forma direta o que você está vivendo. Porque pode-se, inclusive, você se apresentar
como uma pessoa extremamente saudável. Eu não quero que se apresente um processo de doença física degenerativa. Eu quero apenas nutrir-me de você. É isso que eu quero. E mais uma vez, é um sujeito inescrupuloso, é um sujeito mau, é um sujeito ruim. Não são esses obsessores que a gente chega nas nossas casas gritando, berrando, que vai matar, que não sei o quê. Sabem exatamente o que fazem. Vamos lá. Indução espiritual é um processo que acontece, que a gente pode chamar de obsessão simples. Mas é um pouco mais complexa, porque vai guardar relação com afinidade. Tribos, tá? Então elas se autonutrem, ao mesmo tempo que vão criando elementos para a subsistência desses seres. Vamos lá. Negligência espiritual. Essa é aquela pessoa, aquele sujeito que não dá a menor atenção para os pontos importantes da sua existência. É o sujeito desleixado, é o sujeito que deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, essa negligência que não dá ao indivíduo uma robustez, uma estrutura até mesmo para ele buscar uma condução mais interessante para a sua existência. Isso aqui é legal para aqueles espíritos magos negros, feiticeiros, porque há um processo maleável de condução, já que o indivíduo não tem interesse de um regimento um tanto quanto mais organizado para a sua existência, eu posso levar ele para onde eu quiser e ele se transforma num elemento divulgador das minhas ideias, né? Isso está muito presente, gente, em artistas, tá? Cantores, tá? Escritores de novela. Quer que eu fale mais? Gente que tatua em lugares que não sei o quê. Vamos lá. Consequências. Consciência embotada, incapacidade de realizar observações com maior grau. Basta ver as entrevistas que a gente assiste aí na TV. Né? Criação de clichês de sofrimento, tem sofrido demais, eu sou merecedor de maior assistência, fulano me deve, ciclano me deve, né? E essas contaminações, elas vão infectando. Quando uma pessoa dessa chega na nossa casa e a gente vai tratar com os processos apométricos, ela está coberta de camadas, como se fosse pus, e fede. Tem cheiro, tem peso, tem cor, tem temperatura. E a gente literalmente quase tem que arrancar com a mão. E aí os espíritos nos chamam, porque como a gente é encarnado, a textura daquele elemento está nessa interdimensão, então é mais fácil para nós. Então, às vezes, a gente se transforma em faxineiro de corpos energéticos, né? Deixa eu só terminar e a gente faz, tá bom? Vamos lá, que meu tempo está acabando. Como são usados? E aí está lá, verdadeiros depósitos de morbofluídos que se acumulam em seus perispíritos, condutores de energias mórbidas para os corpos humanos e para as outras pessoas, tá? Já viram aquelas pessoas que chegam assim, abraça você, e faz, quanto tempo? E quando ela termina de te abraçar, você, ai meu Deus, o que aconteceu? Chamados vampiros energéticos, né? Tem muitos aí, viu, gente? Encarnados entre nós, maridos, esposas, filhos, patrões, tem muitos espalhados aí. É um exercício muito legal de apometria que ensina a gente a se bloquear dessas coisas. Métodos de trabalho adequado a essa nova realidade. Sim! Então, nós temos a apometria, que eu vou, se der tempo, eu vou falar um pouquinho. No bate-papo, não falando francamente, a gente vai fazer. Tá, então tá. Então, umas ferramentas básicas para vocês tratarem essas questões. Conhecimento dos fluidos. Vou perguntar uma coisa para vocês, vou passar uns 10 minutos, tá? Quem aqui conhece o seu... Preste bem atenção no que eu vou falar. O seu mentor na área mediúnica. Quem conhece? Como é que você conhece? Hã? Você vê ele? Tá, mas como é que você identifica que essa energia é dele? Não sabe. Pois teve um moço chamado Edgar Armon,
da Federação Espírita de São Paulo, que elaborou um método que tem uma sigla que chama PASSEM, que é percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. E ele ensina, tendo como base o capítulo da Gênesis que fala sobre fluidos, a gente identificar as características fluídicas de pessoas encarnadas, desencarnadas e ambientes. A maioria de vocês eu tenho certeza que não sabe. Quando eu pergunto, meu mentor é um índio, meu mentor é não sei quem, meu mentor é uma cigana. Tá, gente, o perispírito é plástico. O indivíduo pode tomar a conformação que ele desejar. Ele pode apresentar para você como Jesus Cristo e pode falar, inclusive, como Jesus Cristo. Mas a digital energética é única. E se você aprende a identificar o perfil energético, fluídico do seu mentor, não tem como você ser enganado. E você pode experimentar. Nas escolas de educação mediúnica, de onde a gente trabalha, nós temos exercícios de experimentação de fluidos. Fluido quente, fluido frio, fluido pesado, fluido leve. E é prático, é prático. E a partir daí, então, nós vamos identificar, então, o perfil fluídico energético do seu orientador espiritual. E aí você vai perceber fluidos, tá? O orientador vai se aproximar de você, tá? Ele vai fazer contato, sem manifestação. Não quero saber se ela é homem ou mulher, preta ou branca, eu quero percepção fluídica. Ele vai te envolver e ele vai falar. Mas quando ele fizer isso, você vai saber exatamente qual é o teor energético que ele traz, porque isso ninguém copia. Eu só dou passividade se o meu tutor, na área da mediunidade, eu sentir aqui, eu não quero vê-lo, porque vidência, como eu disse, é algo que é muito fácil de enganar, mas eu quero senti-lo, e eu aprendi, e existem exercícios. Procura o livro do Edgar Armand, que está lá, Desenvolvimento Mediúnico, e tem lá o PASSEM, percepção, aproximação, contato, envolvimento, manifestação. Vamos lá. Menos pieguismo e mais racionalidade. Mais autonomia de trabalho. E conhecimento e aplicação de outras ferramentas. Vocês conhecem a apometria? Qual é a base da apometria? Para que servem os comandos? Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Como é que se constrói uma pirâmide? Campo de contenção. Para que eles servem? Como é que a gente leva um espírito no passado? Como é que a gente traz um espírito para o futuro? Como é que a gente despolariza memórias? Como é que a gente incentiva a polarização de memórias? São recursos que não vêm substituir a mediunidade, mas que nos dão a condição de melhorar o atendimento, principalmente com relação a esses espíritos. Hipnose. Como é que você chega a um processo de hipnose? Eu pulo o consciente do indivíduo e vou no subconsciente, porque lá estão as questões que ele repete sem pensar. Então eu posso fazer isso com um espírito incorporado no médium? Posso, porque ele é uma outra inteligência. E qual o objetivo disso? É descobrir qual é a origem daquela circunstância que ele apresenta nesse momento. E como que eu reverto isso? Implanta ali uma reprogramação que vai ser bem elaborada, bem estudada, a partir que eu complementar, por exemplo, com recurso da PNL. Então, uma atividade mediúnica eu levaria aí, sei lá, 1 hora, em 15 minutos eu resolvo, com muito mais eficiência, com muito mais recurso. E o obsidiado? A mesma coisa, sem o menor problema. Ah, mas eu vou falar. Fala, mas usa os mecanismos, eles estão aí para isso. Né? Vamos lá. Vamos a uma região inferior, ou abissais? Vamos? Não ouvi. Vamos? Não reclamo. Pera aí. Eu tenho que explicar um negócio.
Isso se chama ansiedade. E o palestrante que passou da hora. Mas é o seguinte, gente. Então, põe no começo, senão não vai dar, que eu preciso de sincronia, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com visualização criativa, tá? Visualizações criativas é a capacidade que a gente tem de poder movimentar a nossa imaginação e nos colocar na ambiência para a qual a gente está sendo direcionado. E eu quero, com essa dinâmica, mostrar para vocês que a grande maioria de nós nunca foi a uma dimensão espiritual inferior. Nunca foi. Porque a reunião, a atividade, um espaço inferior, ele não é como isso aqui. É um barulho, é uma transformação constante, porque ali estão aglutinados tudo aquilo que a gente tem de ruim. Em formas mentais, em larvas astrais, em ruídos, em movimentos, em erupções. Então, falar, vou trabalhar no umbral. Duvido que você já foi. Porque é uma ambiência totalmente grotesca e que não nos dá uma condição, se a gente não estiver muito bem orientado e livre das questões que a gente embota na nossa mente, ou quase nada a gente vai fazer. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos sentar bem legal na cadeira, tá? Bem legal, tira tudo que está no colo, essa coisa toda. E de acordo com essas variações, eu vou implementando, então, essas visualizações que eu quero que vocês vivam. Tá certo? Então, nós vamos fechar os nossos olhos. E você lembra que eu falei que aquela equipe espiritual do livro Legião adentrou uma espaçonave e foi quebrando as camadas? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entrar numa nave, nós vamos quebrando essas camadas vibracionais, vamos chegar a um platô, vamos descer dessa nave e daí nós vamos então continuar nosso trabalho. Todo mundo pronto para ir para o umbral? A felicidade do povo. Mas nós vamos lá como missionários, trabalhadores do Cristo. Então fechem os olhos, experimentem com intensidade essa experiência, porque ela vai ser extremamente produtiva para quando vocês estiverem diante dos trabalhos mediúnicos que vocês realizam. Tá bom? Eu vou levar vocês lá. Não precisa se benzer, não. Você vai em direção a você mesmo, às suas questões internas, tá? Rompa com isso. O mundo extrafísico inferior é fruto das nossas questões mal resolvidas. Então, se livra dessa crença limitante. Porque senão você não vai andar, se é o que você deseja, tá? Se livra disso. Fechemos os olhos. E agora eu quero que vocês se sintam dentro dessa espaçonave. Feche os olhos. Se sintam dentro dessa espaçonave. E nós vamos começar a quebrar, então, essas camadas vibracionais. E a partir desse momento, então, nós estamos descendo vibracionalmente, indo em direções mais ínferas, mais escuras, e vamos descendo, descendo, de forma que essa experiência seja extremamente produtiva. Vamos descendo, descendo, descendo. Isso, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos. Isso. Esse é o som das criações mentais infelizes batendo no casco da nave. São os pensamentos destrutivos, de ódio, de vingança. Mas a gente está protegido. Essa nave nos protege. A
intensidade aumenta, mas a gente está descendo camadas e camadas. As vibrações pesadas aumentam, repercutem sobre toda a nave. E agora a gente está no nível médio. Sintam essas vibrações batendo na nave, como se quisesse destruí-la. Esse é o ambiente do umbral. Essa é a atmosfera do umbral. Inquietante, irritante, força, violenta. Mais uma vez, outra carga, mais forte. Sintam a nave tremer, como se ela fosse rachar. Essa é a região para a qual a gente está indo. Cada vez mais densa, cada vez mais violenta, cada vez mais barulhenta. Desceu num platô. Abriu as portas. Estamos todos descendo. O céu é escuro, relâmpago, trovão, cheiro horrível. Nosso pé pisa em lama. Ah, podre. A gente começa a perceber agora essa vibração do nosso próprio corpo. Olha isso. Centro de força sobre sua mente. Foi hipnótico. Tira o eixo. Interrompe a sua capacidade de pensar. Agora a gente vai começar a caminhar. Caminhando. Nós vamos a uma fortaleza dos espíritos das sombras. Despenhadeiro, lodo, mau cheiro, som hipnótico que nos tira do eixo. Deixa abater. Estamos diante da fortaleza de um mago negro. Sintam o tamanho da parede, o lodo que escorre, o mau cheiro. Percebam como não é fácil andar nessas regiões. Como a gente tem que ter mais discernimento. Como a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas agora uma coisa. Os magos acionam as baterias de proteção, ligam as suas sirenes, eles sabem que nós estamos aqui. Ó, chamando seus asseclas, seus espíritos vampiros, seus malfeitores. Os herdeiros do Cordeiro estão na base da nossa fortaleza. Mais uma sirene. E agora? Daqui a pouco sobre nós virão os espectros, espíritos criminosos, maus, que odeiam a humanidade, vampirizadores de energia, numa quantidade que a gente não consegue imaginar. E de novo, eles vão acionar uma outra bateria. Eles estão chegando. O que vocês vão fazer? Olha eles aí! Agredindo vocês, chutando, ferindo, falando impropérios. Eles te odeiam. Vocês são representantes da luz. Nós vamos te matar. Nós vamos roubar suas energias. E os magos continuam acionando as suas baterias. E mais espectros chegam. O que vocês vão fazer? Como é que vocês vão se comportar? Outra leva.
Você olha para todo lado, espíritos que não gostam de nós, que nos odeiam, que nos machucam, que nos ferem. Vamos bater em retirada. Podem sair todo mundo correndo. Corram o máximo que vocês puderem. Vamos em direção à espaçonave. E eles vão vir atrás de nós. Corram o mais rápido. Entre para a espaçonave. Todo mundo fecha e a gente decola. E vamos sair desse ambiente, quebrando as vibrações, aumentando essas vibrações, nos tornando cada vez mais seguros, deixando para trás aqueles agentes das sombras. Pronto. Estamos seguros agora. Pronto. Antes de abrir os olhos, enquanto a gente continua quebrando essas últimas camadas, nós vamos respirar profundamente, nos desfazer dessas impressões, desse exercício, nos situar aqui na sala, para a gente poder terminar nosso bate-papo. Respira uma vez, duas vezes, três vezes. Abra os olhos. Experiência horrível, né? Essa é a pálida ideia do que é uma região infernal. Eu não representei nem 10% do que é isso. O tempo inteiro esse desconforto, esse conflito, esse desespero, essa coisa que vem para fora e que às vezes eles não têm controle. É isso que a gente encontra nessas dimensões. E como é que a gente enfrenta isso com as ferramentas que a gente tem, com essa indisponibilidade da gente reconhecer que essa gritaria está dentro da gente, que essa sirene suando o tempo inteiro, essa coisa desconfortante, está na hora da gente começar a mudar isso. E a proposta do Entre Mentes é justamente essa: o suflar na gente, colocar na gente essas prerrogativas, para que a gente realmente se transforme em alguma coisa mais efetiva do que a gente é hoje. E para terminar, passa para mim, Bruno, por favor. Vou trazer aqui uma coisinha do Kalunga, que existe um compromisso mais intenso com os trabalhos espirituais, que transcendam as palavras decoradas, os estalar de dedos, mas que se estruturem no amor inteligente e produtivo. Tá? Porque tem amor burro e improdutivo. Ele frisa: amor inteligente e produtivo. Dessa forma, nós vamos nos tornar parceiros da espiritualidade, mais eficientes, muito mais capacitados. Mas isso vai depender de cada um de vocês. A Semente, Bruno e Simone já lançaram com o encontro, e os amigos, né? Agnaldo, eu, Mônica, tivemos a alegria de lançar no solo do entendimento do coração de vocês. Agora, frutificar isso, transformar isso, é com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão fazer isso da melhor maneira possível. Um beijo, moçadinha. Tchau, tchau. Pessoal, é o seguinte, ontem o pessoal estava me perguntando sobre os meus atendimentos terapêuticos. Teve gente até que perguntou se eu tinha agenda ainda para cá. Não tenho mais. Eu vou para Manaus agora e depois Belém. Mas aqui tem 3 endereços bem legais. São Paulo. Guardiõesdahumanidade.org é a plataforma oficial do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Nessa plataforma vocês vão ter uma enormidade de cursos gratuitos, palestras, com temas diversificados, PNL, apometria, enfim, tudo isso que nós falamos aqui apresentado para vocês.
Tem um Web TV Robson Pinheiro. Na Web TV Robson Pinheiro vocês vão ter Calunga Responde, você vai ter Causo de Minas, entrevistas, programas, também tudo gratuito. E aqui está o contato da Elaine, minha secretária. Se vocês tiverem interesse em agendar um atendimento para vocês, é só entrar em contato através desse WhatsApp, que ela vai passar todas as informações que vocês precisam. Pronto. Uma salva de palmas a Marcos Leão, representando a Casa de Vereda Batista, a Clínica Holística Joseph Gleber e Casa dos Espíritos, editora também, né? E Guardiões da Humanidade.